Louvado seja Deus, glória a Deus, glorificado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A paz do Senhor Jesus, meus amados, minhas amadas, irmãs, irmãos do Senhor Jesus. Bom dia, a paz do Senhor. Que o Senhor Jesus venha entrar com providência na tua vida, na tua casa, na tua família. Que o Senhor Jesus venha fazer o impossível nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos mais um vídeo aí para a glória de Deus, para o canal. Que Deus venha abençoar a sua vida, aonde você está precisando da providência de Deus. Que Deus venha ouvir a tua petição, fazer aquilo que lhe apraz na sua vida, na sua casa e na sua família, aonde o Senhor, Ele tem promessa na tua vida, Ele vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, Você, que ora, busca, que tem fé, acredita, você que tem compromisso com Deus, Porque Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, E é bem verdade que nós temos que buscar o compromisso de Deus nas nossas vidas, Deus, Ele age na misericórdia dEle, Porque a misericórdia dEle, todo dia ela se renova na minha e na tua vida. Mas uma coisa, nós temos que fazer, é sempre estar na presença do Senhor. Porque Ele sim é digno de toda honra e toda glória, e é dele que vem o meu e o teu socorro. Amém? Louvado seja Deus, maravilhoso é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Quero deixar os Salmos 3 para a glória de Deus aqui, Para a glória de Deus, vamos ler o Salmo 3, Para a nossa meditação, Para nós refletir e pensar bem. Amém? O Salmo 3 diz assim: Davi confia em Deus na sua adversidade. Diz assim: ó Senhor, o Senhor, como se tem multiplicado meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos diz da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, é um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Louvado seja Deus. Não terei medo de milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levante, Senhor, salve-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Louvado e agradecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então, o Salmo diz: Davi confia em Deus e na sua adversidade. Então, se verdadeiramente eu e você temos confiado em Deus, se verdadeiramente eu e você temos depositado a nossa confiança, a nossa fé no Senhor Jesus, e nem na força do nosso braço, nem no nosso pensamento, nem nos nossos ressentimentos, em nada desse mundo, mas somente no Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, se verdadeiramente nós temos tido fé, temos fé e acreditamos no mover de Deus nas nossas vidas, na resposta de Deus nas nossas vidas, que muitas vezes não é no meu tempo, não é no teu tempo, mas é no tempo do Senhor. E é necessário que nós venha confiar, é necessário que nós venha esperar, é necessário que nós venha nos achegarmos, nos apegarmos e esperar na providência de Deus, na mão de Deus estendida sobre as nossas vidas. Porque sabemos que sem Ele nada nós podemos, mas sabemos que com Ele nós vencemos todas as coisas, porque desde o dia que eu e você aceitamos Jesus, entregamos nossa vida na mão do Senhor Jesus, nossa alma, tudo nosso para o Senhor Jesus, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, já não vive mais você, mas Cristo vive em você. Quando nós tememos, quando nós buscamos, quando nós temos compromisso com Deus, quando nós damos lugar para o Espírito Santo de Deus, e não para o espírito mundano, para as coisas desse mundo, mas para o Senhor Jesus.
Então, Davi aqui, ele confiar em Deus nas suas adversidades. E muitas vezes acontece coisas nas nossas vidas que não sabemos esperar a justiça de Deus. Não sabemos esperar a resposta de Deus. Não sabemos esperar o mover, o agir de Deus. O decreto de Deus. A última palavra que vem para mim e para a tua vida. E é necessário que eu e você venhamos confiar no Senhor e esperar na resposta do Senhor. Porque quando Deus me justifica e quando Deus te justifica, a justiça dele sobre as nossas vidas, ela é bem melhor e mais fiel. E é uma justiça perfeita, porque ele sabe o que ele faz. Aqui Davi, ele depositou a sua fé, a sua confiança tão somente no Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. E nas suas adversidades, nos momentos em que mais ele passava por prova, mais passava por perseguição, mais passava por dificuldade, foi aonde ele depositou a fé dele no Senhor Jesus, no Senhor dos Exércitos. E é assim que Deus quer que eu e você venha fazer, venha esperar no Senhor. Muitos não dão nada por nós, pensam que nós não faz porque nós temos medo, nós não faz porque nós somos mole, mas a nossa confiança está no Senhor. Porque quando nós temos Deus na nossa vida, o Espírito Santo nas nossas vidas, nós não damos lugar para nós, maltratar o nosso próximo. Nós não damos lugar para nós ser usado ali como cavalo do inimigo para querer, ir contra outras pessoas, contra o seu irmão. Mas nós somos preenchidos pelo Espírito de Deus, que o Espírito de Deus é paz, o Espírito de Deus é aperfeiçoamento, o Espírito de Deus muitas vezes amor, é amor e é justiça, mas tudo nós temos que confiar e esperar no Senhor e depositar no Senhor. Tem situações que a gente tem que ir lá e fazer quando o Senhor dá esse veredito, quando ele diz faz, nós façamos. Mas quando ele diz deposita em mim, confia em mim, acredita em mim, ora, clama, busca, é ele que faz na minha e na tua vida. Porque tem situações que não é para nós fazer, mas tem situações que é Deus que faz, Por isso que ele diz que há um tempo para todo propósito no céu e na terra. Há tempo de abraçar, tempo de desabraçar, tempo para tudo. Então, tem tempo que Deus tira para mim você clamar, buscar, ter comunhão, ter intimidade, entregar nas mãos do Senhor. E enquanto nós façamos isso, muitos acham que estamos vencendo. Muitos acham que nós estamos perdedores. Mas não, porque a justiça da minha e da tua vida, ela não vem da força do meu braço e do teu braço, ela vem do Senhor. Porque Ele sabe o que fazer nas nossas vidas. Então, Davi aqui, ele confiava inteiramente no Senhor, naquela adversidade, naquela dificuldade a qual ele estava passando. Quando ele disse assim, ó Senhor, como se tem multiplicado meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Davi aqui estava desabafando com Deus. Ele contando seus problemas, suas dificuldades para Deus. Ele dizendo, ó Senhor, tem tanta gente se levantando contra mim. Muitos estão se levantando contra mim, Senhor. Muitos estão se multiplicando, se levantando contra mim. Os meus adversários, eles são muitos e eles se levantam contra mim. Eles fazem isso, falam isso, agem assim, assado. Mas o Senhor, Ele pede para que nós venhamos depositar tudo em oração, tudo em clamor. O Senhor pede para que nós venhamos confiar nele. Porque quando nós confiamos nele, a minha e a tua justiça ela vem do Senhor. Aí quando ele diz assim, muitos diz da minha alma não há salvação para ele em Deus. Quantos não tem dito? Tu tá orando, tu tá buscando, tu tá na igreja, tu tá isso, tu tá aquilo para Deus. E o que Deus tem feito na tua vida? Deus não vai te salvar. Deus não é contigo. Deus está aí. Cadê o teu Deus que não te dá riqueza, não te dá isso, não te dá aquilo? Muitos falam dessa forma para mim e para você. Ou pensam, ou cochicham. Mas nós sabemos que a nossa confiança, a nossa esperança está somente no Senhor. E que Deus, Ele prova o seu filho. Ele prova, Ele corrige o seu filho, Ele disciplina o seu filho.
E Ele quer ver a minha e a tua fé, a nossa confiança para com Ele e nele, né? E muitos nessas horas abandonam, viram as costas para Jesus. Larga a cruz para viver pela sua força, pelo seu próprio pensamento, pelo seu próprio sentimento, pela força do seu braço. Ela mesma quer fazer justiça com as mãos dela. Mas o Senhor disse que a justiça só pertence a Ele. A justiça é dele. E o que nós temos que fazer é buscar no Senhor, é confiar no Senhor, é acreditar no mover do Senhor, é estar na posição que Deus quer que você venha estar, para que Ele possa governar e possa agir conforme a vontade dEle nele nas nossas vidas. Então, aqui muitos dizem, né? Muitos dizem que não há salvação para mim e para você. Tá orando em vão, tá buscando em vão, tá louvando em vão, tá jejuando em vão, tá servindo em vão, tá fazendo em vão, que Deus lá tá ouvindo isso, Deus lá vai fazer isso, Deus lá vai fazer aquilo. Mas o Senhor Jesus, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa petição. E no tempo dEle, na hora dEle, no momento dEle, né, Ele vai agir na minha e na tua vida. Por mais que muitos digam que não, Ele vai agir. No tempo dele, não precisa nós nos desesperarmos, mas precisa nós buscarmos, entregarmos, precisa nós, né, confiar e esperar no Senhor, porque Ele sim faz a justiça perfeita na minha e na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Aí diz assim, no 3 ele diz, mas tu, Senhor, né? No 2 diz, muito diz da minha alma na salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória que exalta a minha cabeça. Então, faça Deus como seu escudo, né? Faça Deus como seu protetor, o seu escudo, a sua fé, a sua força. Ele aqui, o salmista diz, mas tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória que exalta a minha cabeça. Ele se escondia no Senhor e o Senhor derramava a glória dele na vida dele. E ele diz que a glória dele exaltava a cabeça, né? Porque quando a pessoa é servo de Deus, Deus derrama a glória dele na vida da pessoa. E ele dizia, Deus derramou, então a minha glória, né? Quando ele fala assim, mas tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória que exalta a minha cabeça. Porque a glória dele, do servo de Deus, veio do Senhor. E essa glória veio de Deus para a vida dele. E aí, Deus, ele se compadece. Deus, ele faz algo na vida daquele que busca, naquele que persevera, que confia, que entrega, que espera, né? A justiça dele prevalece na vida daqueles que têm compromisso com Deus, que acredita, que tem fé, que busca, que deposita tudo nas mãos do Senhor. Porque Deus é fiel para cumprir os propósitos dele na minha e na tua vida. Deus é fiel para nos guardar, né? Para, né, nos vingar, para fazer aquilo que ele quer fazer na minha e na tua vida, né? Então ele diz assim, no 4, com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu desde o seu santo monte. Então, é necessário que nós venhamos confiar, é necessário que nós venhamos orar, nós venhamos clamar, nós venhamos buscar, nós venhamos entregar nas mãos do Senhor. É necessário que nós não venhamos cessar de buscar e não fazer que nem o profeta velho, que de tanto buscar, em vez de se apegar e se chegar mais a Deus, ele resolveu desistir. Ele resolveu abandonar, ele resolveu querer lutar com a força do seu braço, querer lutar com a sua vontade, com o seu próprio ego, seu próprio pensamento e sentimento. Não, Deus quer que cada vez mais nós venhamos buscar Ele profundamente, venha confiar e depositar e esperar pela mão dEle nas nossas vidas, pelo favor do Senhor, pela resposta do Senhor, pelo agir do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Aí diz, com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu desde o seu santo monte. Ele ouve a nossa petição. Deus ouve a oração até de um pecador, mas ele não se agrada com o pecado. Então, ele ouve a nossa oração, ele ouve a nossa petição, mas nós temos que depositar e confiar nele, né? E sempre nos esconder nele, né, nos guardar nele, porque ele é o nosso escudo, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente na angústia em toda tribulação. Então, é dessa forma que nós temos que perseverar no Senhor, né?
Aí quando ele fala no 5, ele diz, eu me deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então, quando a gente tem comunhão com Deus, busca a Deus, o Senhor nos guarda, nos protege, nos sustenta, nos abençoa. O Senhor faz maravilha nas nossas vidas, né? Então, é necessário que nós venha confiar nele em todo momento. Até naqueles momentos em qual nós achamos que nós estamos perdendo e que outros acham que está nos vencendo. Nesse momento que Deus quer ver a nossa fé e a nossa confiança e a nossa perseverança. Porque muitos nesse momento, né, abandonam Deus, desprezam Deus, viram as costas para Deus e depois fica com ressentimento achando que Deus não fez, não faz, não vai fazer, né? Porque não soube esperar, não soube depositar sua fé, sua confiança, sua perseverança, não soube confiar nos momentos mais difíceis. Preferiu virar as costas, abandonar a comunhão com Deus do que esperar pelo agir do Senhor. Aí no 6 ele diz, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Então, quem tem fé em Deus, lá nos Salmos, fala nos Salmos que aquele que confia no Senhor, ele não se abala, mas ele permanece firme e forte no Senhor, na presença do Senhor. E quem confia em Deus, né, não vai ter medo daquilo que se levanta contra a nossa vida, porque a nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor. E é Ele que age por mim e por você no tempo e na hora e no momento dele, né? Louvado seja Deus. Ele só precisa que você venha confiar e esperar pela resposta dele, pelo mover dele, pelo milagre que ele faz na minha e na tua vida. O 7 diz, levante, Senhor, salve-me, Deus meu, pois feriste a todos meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Aqui ele já está falando, né, que depositando, dizendo para Deus, levanta, Senhor, salve-me, Deus meu, pois feriste a todos meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Porque ele está reclamando a Deus para que Deus fizesse justiça, porque a confiança e a esperança dele estava no Senhor. E se a minha confiança, a tua esperança está no Senhor, o Senhor é fiel. Ele não é Deus para que imite, nem filho do homem para que se arrependa, mas ele é o Deus que vela e cumpre pela sua palavra, né? Então a palavra do Senhor, ela se manifesta, ela se realiza, ela acontece. Basta que nós venha confiar. Ele quer achar em nós uma fé sobrenatural, a qual ele possa, né, estender as mãos sobre as nossas vidas e fazer o milagre. E que nós temos que confiar e esperar além da nossa esperança. E confiar inteiramente com verdade, né? Louvado seja Deus. No 8 diz, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Então, a salvação para a minha vida, para a tua vida, você que tem compromisso com Deus, a salvação vem do Senhor para mim e para a tua vida. Tão somente confie, espere e acredite no Senhor, porque Ele é fiel, né? Ele é fiel para te guardar, para te proteger. Ele é fiel para fazer o milagre na minha e na tua vida. Então, pode se levantar quem for, fazer o que quiser. Deus é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, bem presente na angústia e em toda tribulação. Confie e acredite no Senhor. Conte seus problemas, suas dificuldades para o Senhor, porque o Senhor é fiel para no tempo dele ele fazer a justiça dele. E quem vence a nossa luta, nossas batalhas, não somos nós mesmos, mas é o Senhor. Muitos querem nos tocar, muitos querem, né, fazer algo contra a minha e a tua vida. Mas se não fosse o Senhor na minha e na tua vida, ele já teria nos consumido vivos. Mas o Senhor, ele é fiel para nos livrar, para nos guardar, para nos proteger. E se porventura, né, isso acontece na minha e na tua vida, aquilo que é permissão de Deus, se porventura chegar a nos tocar, o Senhor é fiel para nos proteger, nos guardar e nos vingar, né? Ele toma as nossas lutas, nossas batalhas por nós. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, mas é no tempo do Senhor. Porque Ele faz sim. Ele está no controle de tudo e todas as coisas. Então, muitas vezes, Deus permite algumas coisas nas nossas vidas, não é para nos destruir, mas é para nos ensinar. E muitas vezes, para que nós possamos ver o milagre do Senhor lá na frente. Então, confia no Senhor e busca o socorro do Senhor para a tua vida, porque o Senhor, Ele está aí para fazer na minha e na tua vida ali o milagre. Só precisa nós confiar e crer. Quando ele diz, Davi, confie em Deus e na sua adversidade. Então, confie no Senhor, acredite no Senhor, né? Persevere no Senhor, porque é necessário
que nós venha confiar e acreditar e estar perseverante na presença do Senhor. Porque o Senhor, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada lhe faltará, né? E quando nós entregamos verdadeiramente nas mãos do Senhor, Ele faz, né, nas nossas vidas. Então, no Salmo 27 ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De que me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse, contra mim nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todo dia da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me sob uma rocha, né? Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então, espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor e confia no Senhor, né? Porque o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz, né? Abençoa o seu povo. E a ira do Senhor, ela dura só um momento, né? Quando ele diz assim, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Então, muitas vezes, o Senhor permite que nós passamos por algumas adversidades nas nossas vidas, porque Ele sabe o que Ele faz na minha e na tua vida. Mais uma coisa nós temos que fazer, continuar confiando, crendo e acreditando e perseverando nele, não importa o que aconteça. Nós temos que confiar no Senhor e esperar no Senhor e acreditar nele e não virar as costas para o Senhor. Quando ele diz, achegai-vos a mim, que eu vos achegarei a vós, ele já está dizendo, não me abandone, se achegue a mim, que eu vou me achegar a vós. Então, vamos pensar bem, vamos refletir nessa palavra e vamos confiar, esperar, acreditar, depositar nossa fé, nossa confiança no Senhor e buscar Ele com mais temor, com mais tremor e com mais sinceridade e compromisso e propósito, tá bom? A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que Deus venha fazer, né, o milagre na tua vida e se fazer cada vez mais presente na tua vida, na tua casa, na tua família, que Ele venha iluminar tua mente, teus olhos, teu coração, teus caminhos, tua casa, tua família, que Ele venha entrar com providência na tua saúde e em todo sentido da tua vida, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor diz, o meu justo viverá pela fé. Viver pela fé não é viver de qualquer jeito, mas é viver pela fé, ainda que o mundo diga não. Jesus é fiel para dizer sim, e é fiel para cumprir o sim dele na minha e na tua vida. Amém? Louvado seja Deus. Grande é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A paz do Senhor, um abraço, bom dia, fica com Jesus e confia e acredita nele, tá bom? Deus te abençoe, um abraço, tchau!